E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada de hoje é a jornalista Patrícia Leles. Patrícia, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda. Hoje você vai ser sabatinada pelas jornalistas Ana Gabriela de Sales, Cíntia Alves, Duda Cambraia e eu, Lourdes Nassif. A prosa vai ser tranquila e a gente vai explorando alguns temas que são bem importantes. Vou começar eu com a pergunta. Patrícia, você foi uma ativista dentro do bolsonarismo, eu vou dizer assim, sem ser de forma pejorativa, mas dentro do bolsonarismo. Aí teve aquele episódio que mais adiante a gente pode conversar, mas você foi extremamente atacada por aqueles que você tinha como companheiros ali de luta, né? E encontrou um abrigo mais ou menos saudável dentro do outro espectro da política. Como foi isso para você? Sair de um pensamento extremamente acrítico e muito violento e partir para uma outra de defesa de direitos, um outro espectro da política. Como foi isso? Bom, gente, obrigada pelo convite. Então, isso é bem interessante, porque eu nasci nesse contexto político conservador, né? Eu venho de uma família bastante conservadora, de uma família evangélica, e até então esse era o único cenário que tinha sido apresentado para mim e que tinha sido mostrado como certo. Então, eu costumo dizer que até ali, mais ou menos, meus 22 anos, eu não tive muita opção de pensamento ou de ver o mundo de outra forma. Porque para mim era muito cômodo, né? Eu nasci nessa família que eu amo minha família muito saudável, e era uma família que me proporcionava tudo do bom e do melhor, e que ao mesmo tempo me dizia que aquilo ali era o certo, né? Então, para mim era questão assim de comodidade, né? Nunca ter parado para observar os demais, assim, os outros espaços. E uma coisa bem interessante de toda essa situação é que, mesmo quando eu era ali do PSC, né, no caso, na época, eu já tinha os meus questionamentos, assim, eu questionava, eu indagava algumas coisas, mas eu era sempre silenciada, né? Porque a gente não podia questionar muita coisa. E quando aconteceu todo o episódio com o Feliciano, eu fui muito atacada por todo mundo, né? Todo mundo do partido, todo mundo que estava ali envolvido. Mas, ao mesmo tempo, eu fui muito abraçada pela minha família, porque, na verdade, a denúncia, eu denunciei depois que os meus pais descobriram. Então, eu acredito que essa questão da minha família ter sempre estado comigo realmente foi o que me salvou de toda essa situação. Mas, com certeza, não foi fácil. Não foi nada fácil. Hoje eu fico vendo, eu já tenho 27 anos, eu fico vendo, assim, porque eu passei aos 22 e eu falo, meu Deus, foi muito doido, foi realmente uma situação que eu não desejo para ninguém, exatamente para ninguém. Mas eu acho que aquela questão, assim, eu tinha duas opções, né? A primeira era de não denunciar e compactar com tudo aquilo e viver na minha comodidade, que provavelmente se eu tivesse seguido aquele caminho, hoje eu estaria com algum cargo no governo Bolsonaro, alguma coisa do tipo, como todo mundo que estava envolvido ali hoje tem um cargo no governo, alguma coisa assim. Ou a segunda opção, que era a opção que realmente eu escolhi, foi a opção de não me envolver mais naquela situação. Porque eu já consegui enxergar que, por mais que, né, o Feliciano passou próximo à minha família e tudo mais, não era saudável. Então, não foi fácil, mas eu acho que foi necessário. Eu coloco dessa forma. Patrícia, obrigada pela entrevista. Nós recebemos muitas perguntas de inscritos aqui do canal. O pessoal está querendo saber em que pé ficou aquela ação que você moveu contra o Feliciano. Ainda está correndo na justiça, infelizmente. Já são quase 5 anos, ainda está na justiça.
Toda hora o caso muda de delegado em Brasília, né, na Polícia Federal, toda hora um delegado novo e tudo mais. Assim que o Bolsonaro entrou, deu uma parada no processo. A gente já esperava isso, mas segue sem resolução. Eu acho que infelizmente, uma realidade da justiça brasileira, né? Contínuo, os processos nunca realmente terminam, né? Eles são longos e é isso. Nunca teve realmente um final. E, Patrícia, foi esse episódio com o Feliciano que fez você mudar de posição política, perceber que você se encontrou ali como feminista, se afiliou ao Partido dos Trabalhadores? Foi esse episódio ou foi outro episódio da sua vida? Não, eu não coloco esse episódio como episódio em que eu me descobri uma feminista, né, defensora do direito das mulheres. Eu coloco esse episódio como episódio que me salvou, porque a minha opção naquele momento eu só queria que aquilo parasse, porque eram muitos abusos e coisas absurdas há muito tempo. Então, eu acredito que depois disso, né, quando eu realmente vim a público, falei, eu acredito que eu fiquei assim uns 8 meses totalmente off, assim, eu não falava com ninguém que não fosse a minha família, porque eu também não confiava em ninguém. E depois disso que eu fui realmente me descobrindo feminista, que eu fui realmente sendo introduzida a outros cenários, a outros pensamentos, que eu também tive, assim, meio que a curiosidade também de olhar para outros lados. E até então, como eu disse para vocês, era uma coisa muito cômoda para mim, né? Aquele contexto que eu já nasci. Então, eu acredito que foi depois e foi uma construção, né? As pessoas ligam muito esse episódio com o fato de ter me filiado ao PT, sendo que eu me filiei ao PT faz pouquíssimo tempo. Não é uma coisa que veio desse episódio, realmente foi uma construção. Patrícia, eu tenho a questão do feminismo. A questão ela realmente não nasce do dia para a noite. É uma construção realmente. A mulher tem a noção do seu valor, da sua importância e da sua luta no todo dia, e isso aí vai sedimentando com o tempo e com o que acontece com a gente. Porém, você, no PSC e no bolsonarismo, que são onde a gente tem o maior número, o maior volume de mulheres machistas, mulheres que descartam dos direitos de outras mulheres em nome de uma ideologia que não tem lugar para a gente, não tem lugar para a mulher. E como foi esse descolamento desse pensamento? Ele não aconteceu com o episódio do Feliciano, mas ele aconteceu em algum momento, quando você se descolou do pensamento normal. Como foi isso? Então, para mim, primeiro foi uma questão de eu tive que me desligar do pensamento religioso, porque para mim, no contexto em que eu nasci, o feminismo sempre foi colocado como um pecado. Era uma coisa extremamente terrível dentro da igreja. Então, eu acho que a primeira desconstrução que eu tive que ter realmente foi com a religião. Porque até então, no contexto que eu nasci, que eu tenho amigas que estão nesse contexto, a gente tem muito medo do que é religioso, que não agrada a Deus, né? A gente sempre fica com essa coisa assim de a gente pode ir para o inferno por causa disso. Hoje em dia eu falo rindo disso, mas é uma situação bem, bem triste, porque eu percebo uma questão de manipulação, né? Geralmente a religião é usada, infelizmente, nesse contexto, né, político, para manipular. E é basicamente o que acontecia comigo. Então, nesse processo, o meu primeiro desligamento assim, da religião foi muito bom, porque eu comecei a entender que denunciar o Feliciano e expor as coisas que ele fazia não era um pecado, eu não estava escandalizando a igreja, né? Porque isso foi o que foi me falado durante muito tempo. O caso com o Feliciano, que as pessoas conhecem na mídia, é uma coisa isolada, para ser sincera, porque tudo que acontecia nos bastidores, muita gente sabia, muito pastor famoso que tem igrejas lotadas sabia,
mas eles sempre me vinham com esses negócios de fica calada, porque a gente não pode escandalizar a igreja, a gente não pode colocar o nome de Deus nessas coisas. Então, para mim, isso foi realmente, eu vou me desligar da religião, e quando eu conseguir fazer isso, eu digo que eu renasci, uma outra pessoa, entendendo outros contextos, e entendendo principalmente o contexto do feminismo, porque hoje eu entendo que as igrejas têm esse discurso, né, antifeminismo, por uma questão de controle, porque a mulher, quando ela entende os seus direitos, os seus deveres na sociedade, a gente pode fazer as coisas, é uma questão que a gente se coloca como assim, não vou mais obedecer isso daqui, porque não é saudável. Então, eu acredito que tenha sido nesse decorrer do vou me desligar da religião, e né, desse processo, realmente, assim, foi um processo longo, eu acho que é um processo longo até hoje, porque até hoje em dia, assim, eu não sou mais religiosa, mas até hoje eu me pego pensando em coisas que foram impostas a mim desde quando eu era criança, né, dentro da igreja. Então, essa descoberta do feminismo, ela veio logo depois que eu consegui realmente me desvincular da religião. E aí eu comecei a ter uma outra visão do mundo, sabe? Eu comecei a entender que o meu papel não era só casar, ter filhos e viver em casa, né? Que é uma coisa que dava muita briga dentro do PSC comigo, porque eu sempre quis trabalhar, fazer alguma coisa, estar envolvida. E a função que o PSC queria me dar era literalmente da menininha bonitinha que a gente tem partido para dizer que a gente não odeia mulher, né? Era basicamente isso. Então, acredito que esse foi o processo em que eu descobri poder estar mais dentro do feminismo, que não era nenhum bicho de 7 cabeças, né, gente? Eu não sei se alguém aqui tá no contexto religioso, mas o que é pregado dentro das igrejas envolvendo o feminismo é uma coisa, assim, horrível. Uma coisa horrível ao ponto que, quando a gente é adolescente, né, que começam com esses assuntos, a gente fica com medo. E era o que eu sentia. Eu tinha medo da palavra feminismo. Eu tinha medo de qualquer coisa que envolvia o feminismo. E eu lembro que no meu primeiro estágio, né, no meu primeiro ano na Câmara, eu tinha contato com muitas pessoas que eram feministas, né, muitas parlamentares. E desde então eu ficava assim, gente, elas não são tão malvadas quanto eles dizem que elas são, né? Inclusive, é uma coisa que eu até brinco com a Maria do Rosário um dia, porque ela sempre foi colocada como, assim, a pior das piores, né? Um exemplo de demônio dentro da Câmara. E desde então, desde o primeiro contato que eu tive com o Rosário, em sessões parlamentares, assim, que eu acompanhava, uma pessoa tão amável, sabe? Tranquila, dócil, que não tem discurso de ódio. Então, acho que o processo mesmo foi realmente me desconstruindo, como eu acho que eu me desconstruo um pouquinho a cada dia, né? Que é um processo bem, bem longo. Sim. É isso. Gabi, vai fazer? Patrícia, muito obrigada. Estão me ouvindo? Uhum. Patrícia, obrigada por falar aqui com a gente. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre como que é o enfrentamento desses ataques que você sofre diariamente. Eu acho que alguns anos atrás foi uma coisa muito mais forte. Eu acho que quando você mudou de lado, vieram ataques dos dois lados, porque tinham muitas pessoas que te enxergavam como uma pessoa controversa e tudo mais. Mas uma coisa que eu fico pensando é que, assim, apesar de todos esses ataques, você sempre faz esse enfrentamento. Independente de processos judiciais e tudo mais, você sempre está ali combatendo e denunciando e falando. Então, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso, porque às vezes eu acho que esses processos vêm como uma forma de silenciamento. E não é isso que acontece com você, muito pelo contrário. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Isso é bem interessante. Assim, quando eu era de direita, eu vou ser bem sincera, eu recebia muito menos ataque. Muito menos. Eu recebia muito mais carinho das pessoas do que ataque. Quando teve esse processo de eu, né, denunciar o Feliciano e tudo mais, eu fui atacada diretamente por aqueles que me defendiam. Mas
as pessoas sempre perguntam, assim, como é que eu lido com tudo isso, né? Eu conheço a tática do PSC de anos, porque hoje em dia as pessoas falam de gabinete do ódio, mas as pessoas não param para pensar quando foi que isso começou. E começou, acho que antes de quando eu entrei no PSC, mas quando eu trabalhava no PSC, já tinha um gabinete do ódio. Claro que não com a estrutura que temos hoje, mas já existia. Tanto é que a gente fazia ataque a Rosário, a outras parlamentares, enfim, já era muito bem organizado. A diferença é que hoje tem um nome, né? Chama de gabinete do ódio. E quando aconteceu comigo, eu já conhecia a tática deles, porque, querendo ou não, eu fazia parte daquele. Eu podia não ser a pessoa que realmente cuidava das redes, mas eu conhecia quem cuidava. Por exemplo, o Tércio, né, que trabalha hoje para o Bolsonaro. Eu não tenho o menor medo de dizer que, gente, o Tércio recebe para cuidar do gabinete do ódio, não é de hoje, é desde a época do PSC. Então, assim, eu já conheço as pessoas que estão na tática, e eu já conheço o jeito que eles atacam. Então, eu comecei a pensar, quer saber? Que ataquem. E aí tem todo o contexto que se envolve, né? Porque, assim, geralmente eles não atacam somente a mim, né? Eles atacam a minha família, atacam os meus amigos. Eles veem, por exemplo, eu não compartilho mais nada da minha vida pessoal nas redes sociais, porque eu comecei a entender que tudo que eu, assim, compartilhava, coisa besta, eles iam lá e dava fake news. Então, hoje eu tenho um perfil separado, que eu tenho só meus amigos, minha família, pessoas que eu realmente conheço, converso. Nesse perfil lá eu compartilho a minha vida. Deixei o meu perfil pessoal, meu perfil público para as coisas políticas, né? Só que, assim, eu vejo que quando o Bolsonaro ganhou as eleições, com certeza eles têm mais dinheiro, né, para fazer esses ataques, e começou a ficar uma coisa muito séria. Séria ao ponto, assim, da gente ir na justiça e realmente brigar por uma coisa que nem existe, porque a verdade é essa, né? A fake news, eles criam, mas o objeto mesmo não existe, né? Uma coisa que dá até trabalho da gente explicar em processo. E, assim, é difícil, é muito difícil, mas existe o outro lado da questão, que eu também tenho uma situação privilegiada, onde desde sempre eu pude pagar advogado, psicólogos. Então, assim, eu tive todo esse amparato, né, de jurídico, do pessoal também, para eu poder não enlouquecer, porque literalmente é uma situação que enlouquece, né? Igual a gente teve, acho que há uns 2 anos atrás, acho que foi em 2018, o Eduardo Bolsonaro compartilhou uma fake news que eu tinha sequestrado uma criança que mora em Arlington, no Texas. E eu moro em Washington, D.C. E realmente tem um Arlington aqui perto de Washington, é uma ponte que divide, mas aí é Virgínia, o estado da Virgínia. E eu não sei por que ele deve ter confundido os estados, né? Também é burro, não sei. E aí ele colocou lá que eu roubei essa criança. A mãe da criança veio falar comigo. E aí ela foi lá e tuitou alguma coisa, tipo, ai, não pega a minha criança e não sei o quê. Eu entrei em contato com ela, eu acho que porque o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, tinha criado tudo isso, ela ficou com medo, e aí chegou num ponto que, assim, ela estava compartilhando já que eu estava planejando roubar o filho dela. Uma coisa, assim, bizarra, tadinha, fica até com dó. E aí, o que eu tive que fazer? Tive que processar os dois, processei o Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, porque eu sou residente, posso processar aqui, e processei a coitada dessa mãe. Acho que foi no final de 2018, a gente foi no tribunal aqui nos Estados Unidos, ficou tudo resolvido, ela entendeu o que estava acontecendo e tal, só que, assim, é uma situação que chega num ponto que eu tenho que ir no tribunal processar a coitada de uma mãe que não tem nada a ver com a história, mas que, de certa forma, alguém que tem um perfil verificado na internet, que é filho do presidente, está dizendo que eu sequestrei o filho dela e que eu estou planejando sequestrar. Sabe? Umas coisas assim, meio sem nexo. E aí você vai vendo, são histórias cabulosas. Por exemplo, teve a história aí que eu estava traficando drogas. São coisas assim que, né, podem, de alguma forma, dar alguma coisa ruim para mim, porque sei lá, né? Já aconteceu, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro compartilhar que eu estava aqui ilegal. Aí eu acho que ele fez uma denúncia para a imigração, alguma coisa assim. Aí a imigração veio aqui em casa. E aí eu tive que mostrar minha documentação.
situação, falando, olha, não estou legal, infelizmente é isso que está acontecendo. E assim, chega em patamares que é muito ruim. Eu acho que é cansativo, não é barato, porque a gente acaba tendo que gastar muito com advogado, mas eu sempre tive a opinião de que tudo que eles querem é silenciar. E é tudo que eu não vou deixar eles fazerem. Então, que eles gastem o tempo deles lá, eu vou gastar o meu daqui, e no final, infelizmente, é isso. É só briga, é só infantilidade. Mas é isso, assim, é cansativo, não é fácil. Eu tenho uma stalker, né? Eu já falei bastante disso aqui na internet. Eu tenho uma stalker que é paga pelo Eduardo Bolsonaro. Eu tenho provas que ela é paga, que ela tá ali junto com o Tércio. E assim, a mulher liga todo dia pra minha sogra, pro meu sogro, tem o trabalho do meu marido. E a gente não sabe por quê. Mas é isso. Então, assim, se eles estão achando, né, que vai dar alguma coisa, eu tô daqui dizendo que, né, adoro me chamar de doida, mas no fim não tô ligando pra ninguém, não tô ligando pra imigração, não tô fazendo nada de. Mas é difícil, é cansativo. Patrícia, você falou um pouquinho aí do gabinete do ódio. Eu queria colocar a sua participação, a sua aproximação com o PSC num contexto um pouco maior. Quando a Damares foi eleita ministra, eu li algumas reportagens, assisti muito vídeo da Damares para conseguir fazer um perfil dela, e a gente sabe hoje que ela trabalhou ali para a bancada evangélica, né? Uhum. Ela trabalhou próximo ao gabinete do Magno Malta. E aí eu vi também numa entrevista que você disse que quem te procurou para se filiar ao PSC, aí você me corrige se eu estou enganada, foi a Sarah Winter. E a Sarah Winter é hoje outra expoente jovem que faz esse discurso de ódio ultraconservador nas redes sociais. Vamos dizer que você pegou um caminho oposto ao que a Sarah Winter continua fazendo, né? Mas, enfim, o que me chamou a atenção nessa história toda é essa aproximação do PSC, né, de um partido super conservador, com meninas e meninos também, pessoas jovens. Na época você tinha 22 anos, né? Para fazer de você uma influenciadora, né? Para que você continue aproveitando da sua habilidade de comunicação, para passar essa mensagem ultraconservadora para frente pelas redes sociais. Com a Sarah Winter isso deu certo, ela continua fazendo esse jogo para eles, né? Pode estar tentando se descolar do Bolsonaro agora, mas o fato é que ela continua fazendo esse discurso de ódio e atacando as esquerdas, e enfim, tudo isso nas redes. Com você conseguiu se libertar disso. Mas eu queria que você confirmasse ou falasse pra gente se nos bastidores é isso mesmo, se existe esse braço do PSC ou de partidos mais de direita conservadora buscando essas pessoas mais jovens para fazer esses trabalhos sujos assim nas redes sociais, de atacar pessoas, e como que isso é feito. Como que se paga por isso? Vocês não, você já saiu disso, mas eles convidam para se filiar, eles pagam de fato por isso? O que você pode acrescentar para a gente sobre esses bastidores? Sim. Não foi a Sarah que me convidou, só para deixar bem claro. As pessoas às vezes pensam, né, pelo que a Sarah disse, que nós éramos amigas. Eu e a Sarah, a gente nunca foi amiga. A gente, inclusive, nunca se deu tão bem, porque a Sarah, ela é um pouco diferente, assim, nada contra, ela só é diferente do meu jeito. A gente conheceu por conta do partido. Quem me convidou para estar no partido foi a Damares. A Damares já me conhecia, porque a Damares também é de Brasília, né? Ela mora em Brasília, sempre morou. E ela ia muito na igreja que eu era. Eu era da Igreja Batista Ebenezer, e lá tinha um seminário de crianças e adolescentes todo ano. E a Damares sempre estava envolvida com a igreja, e principalmente nesse seminário. Então, eu já conhecia a Damares de muito tempo, né? E foi a Damares que me convidou. E a Sarah já era do PSC, só que a Sarah, ela é, assim, diferentona, né? Ela não tem esse estereotipo, né? De, sei lá, de menina evangélica, não sei. Então, a Damares me convidou, né, para ir para o PSC. E todos os vídeos que eu fazia, alguma coisa assim, era sempre a pedido da Damares. Porque a Damares que meio que recrutava os jovens, porque até então o PSC era um partido com só gente realmente mais velha e não tinha adolescente, não tinha nada. Então, foi por isso que eu entrei no PSC, foi o convite da Damares. E acho que era no dia da filiação com todo mundo lá. E foi assim que eu entrei.
E realmente tem essa questão de que eles, na época, né, recrutavam muitos jovens. Eu não sei se acontece hoje em dia, porque hoje em dia o bolsonarismo já explodiu, né, então, pânico, né. Mas na época, tudo que eu fazia era pedido da Damares, me dava uma pauta, eu vinha e gravava e tudo mais. E algumas pessoas recebiam, igual, por exemplo, a Sara, eu sei que ela recebia algumas coisas que eu não recebia, mas ela fazia trabalho diferente para o partido, né? No meu caso, eu realmente trabalhava ali na Câmara, foi meu primeiro estágio, em política e tudo mais, então eu recebia a questão por conta do estágio, né? E aí, assim, claro que, por exemplo, eventos e tudo mais que a gente tinha que viajar, o partido sempre bancava, sempre dava todo o aparato, né? Mas basicamente era isso mesmo. Era uma coisa assim, bem. Nada assim discrepante, mas eu sei que depois, quando o Bolsonaro explodiu e tal, algumas pessoas, com certeza, né? Como o Tércio, por exemplo, o Tércio, por exemplo. O Tércio é um homem jovem, né? Ele deve ter mais ou menos a minha idade. E ele também recebia, só que ele recebia um tipo diferente de contrato, né? Porque ele não trabalhava diretamente para o PSC, mas ele trabalhava diretamente para o Bolsonaro. Então ele recebia ali o contrato dele, não sei quanto é, nunca tive acesso, mas eu sei que ele já recebia. E aí todas as viagens e tudo mais eram bancadas pelo partido ou pelo gabinete do Bolsonaro. Era basicamente assim. E, Patrícia, por que depois dessa jornada inteira você decidiu pelo PT agora? Qual que foi o critério aí de seleção na hora de buscar um partido? Então, eu me filiei a PT faz pouquíssimo tempo. Por conta, assim, no contexto político, eu gosto de deixar bem claro que eu não recebo nada do PT, assim, nada, gente. As pessoas têm mania de dizer que eu sou bancada pelo PT, mas, assim, não sou. Hoje em dia eu moro aqui em Washington DC, eu trabalho com lobbying, eu não recebo dinheiro de ninguém. Então, foi mais, assim, uma questão mesmo de identificação. Principalmente por conta de todo o processo. Para ser bem sincera com vocês, toda a comunicação que eu tive, todo o aparato que eu tive, questão de entender mais sobre o feminismo, veio de pessoas do PT. Veio de pessoas diretamente do PT, pessoas que, na época que aconteceu a questão do Feliciano, deu muito problema, porque, assim, tinha muito partido de esquerda querendo ajudar. E aí, no final, eles queriam uma questão de mídia, sabe? É bem complicado. Eles queriam meio que entrar ali na história e ter uma questão de mídia. E o PT, sinceramente, algumas pessoas do PT, que é quem eu tenho contato até hoje, eles estavam ali realmente preocupados com a situação, né? Porque política nunca deixa de ser política, a gente tem que sempre lembrar disso. Então, quando eu me filiei ao PT, foi uma questão de identificação com as pautas, foi uma questão também de comunicação com todo mundo que já é do PT e que estava ali, que entendeu a história. E que o que eu mais gosto, assim, é porque não é que eu sou do PT que eu concorde com tudo. E tá tudo bem. A gente vai para as reuniões, a gente vai para as pautas, eu posso discordar. E no final do dia a gente continua todo mundo ali com um objetivo, que é fazer do Brasil um lugar melhor. A gente pode discordar e tudo mais, mas a gente está ali trabalhando juntos. Então essa foi uma das minhas escolhas do porquê. Eu queria, posso pedir para você falar da sua aproximação com o partido, porque em 2016 você apoiou o impeachment da Dilma ainda, né? Isso. Lá atrás. E aí, até hoje, eu vejo você também ser atacada pela direita, mas também pelo campo da esquerda, né? Sim. Consegue dividir opiniões dos dois lados. Mas, no meio desse caminho, por exemplo, você teve um encontro com Lula. Tem Sim. fotos disso, você já narrou um pouco do que vocês conversaram. Queria que você falasse um pouco disso, até para as pessoas entenderem, inclusive do campo da esquerda, que tem espaço para essa aproximação, né? É o que eu acho curioso, assim, já dando minha opinião aqui, a gente vê, por exemplo, figuras como o Felipe Neto, que passou a vida inteira fazendo vídeos, cresceu fazendo vídeos falando mal do PT, e hoje, né, deu essa guinada aí, assim, voltando, não vou dizer virou petista, só estou dizendo que ele agora está consciente do estrago que a extrema-direita pode fazer no poder, e ele é bem aceito pelos setores da esquerda. As pessoas estão colocando a mão na consciência e falando, olha, é melhor a gente ter essa pessoa como nosso aliado, né,
E aceitar essas pessoas que estão recobrando, caindo em si, na verdade, né? Caindo em si e estão retomando a consciência. Então, eu queria que você falasse como que foi a aproximação, se quiser falar um pouco daquele encontro com o Lula, para essas pessoas de esquerda entenderem que isso é positivo, não é? Não é esse o objetivo que a gente queria, que as pessoas, os bolsonaristas e pessoas de direita mudassem. Então. Eu acho assim, eu fui muito acolhida por todo mundo dentro do PT. Claro que assim, sempre vai ter alguém, né, discordando, e tá tudo bem, né? Eu acho que uma coisa é você... Ninguém concorda 100% com tudo, mas eu acho que uma coisa que existe muito aí dentro é o respeito, independente do contexto. E para mim, como você disse, em 2016, eu apoiei o impeachment da Dilma. Por quê? Eu vou falar é mesquinho, eu sei disso, mas o meu contexto de vida sempre foi um contexto de vida muito privilegiado. Eu nunca tive necessidade de nada, eu nunca tive... Sinceramente, eu nunca tive problema real nenhum, assim, sabe? Quando você vem para essa questão de classe, de financeira. Então, para mim, no contexto que eu cresci, o normal seria eu apoiar o impeachment da Dilma. Só que aí, quando eu passei por esse processo de desconstrução e tudo mais, é uma questão de você ver que o seu mundinho, ele não é tudo. E é isso que eu comecei a ver, que o meu mundinho lá de Brasília, das escolas particulares, que eu ia para o cursinho de inglês, de francês, não sei o que, aquilo ali não definia o mundo. Mas até então, era uma coisa que, para mim, era normal. E era uma coisa que o discurso da direita era de muito assim, você sempre pode ter o que você quer, você só tem que se esforçar. Hoje em dia, eu já sei que não é assim, né, gente? Hoje em dia, eu já sei que essa questão de meritocracia e tudo mais não é bem como as pessoas gostam de dizer. E aí, quando eu fui pro PT, porque eu já tenho essa aproximação com as pessoas do PT, já tem uns anos, mas eu demorei para me filiar justamente porque eu fiquei pensando, quer saber, não quero ser mais atacada do que eu já sou, vou esperar aí para ver o melhor contexto. Mas, por exemplo, quando eu encontrei com o Lula, eu estava com um amigo muito querido, com o Pilha, e o Pilha me ligou e falou assim, vamos lá no encontro do PT, não sei o que. Eu falei, Pilha, eu não sei se eu quero ir, porque, né, acho que não convém, não quero ser atacada, não sei o que. Ele falou, não, vamos. E aí eu fui, e para mim foi o primeiro real contato que eu tive com pessoas que não eram só ali do PT de Brasília, mas do PT nacional. E ali eu entendi que as pessoas conseguiam ver o contexto que eu saí e o porquê das falas absurdas que eu tinha e que eu propagava. E eles me aceitaram muito bem, me aceitaram com muita empatia, com muito respeito, podem não concordar com tudo que eu penso, mas existe muito respeito, né? Então, hoje em dia, nesse processo, eu vejo que muitas das pessoas que, por exemplo, naquela época me atacavam muito, pessoas de esquerda, hoje em dia elas já pensam um pouco diferente, elas já pensam, no nosso lado tá bom, que é justamente o que acontece com o Felipe Neto. Eu discordo de várias coisas do Felipe Neto, várias e várias e várias. Mas no fim do dia, eu tô super feliz porque ele tá fazendo essa autocrítica, porque ele tá falando com as pessoas e porque ele tá vendo que o mundo dele também não é o que define tudo, né? Porque eu acho que tem muito essa questão da gente entender que a minha realidade não é a realidade de todo mundo. Então, sinceramente, eu acho que foi muito disso. E aí, na campanha de 2018, eu tive mais uma vez a oportunidade de estar ainda mais perto do PT, mas em um outro contexto, no contexto de realmente estar trabalhando. Na época, eu saí candidata pelo PROS, mas foi por uma questão de acordo, porque o PROS estava junto com o PT e tudo mais, mas todos os dias, toda semana, acho que era na sexta-feira, em São Paulo, a gente ia para a Nacional do PT para fazer reuniões, para ver como é que a gente podia trabalhar juntos. E foi ali que eu falei, eu gosto muito disso aqui, é muito democrático, tem várias pessoas que pensam diferentes, as reuniões dava briga sim, dava discussão sim, mas no fim da reunião estava todo mundo ali pela mesma causa. Então, foi realmente uma questão de identificação. E aí, quando o Bolsonaro venceu e tal, que eu vim para cá, que aí eu falei assim, agora é bem difícil das pessoas me linkarem ao PT e falar, né, que eu tô recebendo alguma coisa. E aí foi quando eu decidi me filiar. Até mesmo por uma questão que eu fico pensando assim, quando eu era do PSC, o meu papel é convidar os jovens para entrar no PSC, para conhecer o bolsonarismo.
E eu fico pensando quantos jovens não devem ter ido para o PSC ou não devem ter conhecido o bolsonarismo, sei lá, por conta de algum vídeo absurdo meu. Então, hoje em dia eu faço isso mais, né? Eu não recebo nada para isso, mas eu faço mais a questão do... Vou fazer o reverso, sabe? Vou mostrar, talvez, para quem veio para o PSC e para quem foi para o bolsonarismo, por conta de alguma influência minha, mesmo que tenha sido mínima. Hoje em dia, para conhecer o outro lado da história. Eu fico sempre feliz, que sempre tem alguém que manda mensagem e fala, ai, eu era lá no Bolsonaro e tal, e agora eu tô aqui. Eu sempre fico bem, bem contente. Acho que é uma questão basicamente disso. A gente fica pensando nesse período, porque assim você teve a oportunidade de passar por um amadurecimento político, vamos dizer assim, que daí você saiu daquela sua realidade, pequena realidade de igreja e família que te preservava, né, para uma outra realidade. Então, hoje você tem um país que está completamente devastado, tanto pela pandemia, como desemprego, como voltamos ao mapa da fome com força. As questões no país estão cada vez mais prementes. Que tipo de contribuição cada pessoa, e no caso você, poderia dar para que que 2022 não seja um repeteco disso que nós estamos vivendo hoje, e seja uma nova fase de reconstrução do país. Como que você, para as pessoas da sua classe social, vamos colocar dessa forma, você já falou que meritocracia não significa nada, mas você está numa classe privilegiada, então, como que você acha que pode ser essa luta, tendo a pandemia no cenário, tendo isolamento no cenário e tendo o gabinete do ódio no cenário? Tá aí uma pergunta muito difícil. Quando eu converso com pessoas que fazem parte da minha realidade social, até mesmo amigos que eu tenho no Brasil, eles tendem a ter um discurso muito fascista. Porque, mais uma vez, a gente volta naquilo que a classe média, ou a classe média alta, eles tendem a achar que são os ricos, né? Que são os milionários. E essas pessoas tendem a repercutir um discurso muito fascista, o que é muito triste, porque vem de uma construção de classe. E é muito engraçado porque várias dessas pessoas, ou dessas famílias, inclusive cresceram no governo Lula. E é uma coisa que, por exemplo, no governo Lula, eu era muito pequena, né? Eu era criança. Então, eu não pude acompanhar a visão que eu tenho hoje. Mas eu vejo, por exemplo, que no meu contexto da minha família, foi a época que a minha família mais ganhou dinheiro, que a minha família mais cresceu, que os negócios mais cresceram. E era uma coisa que nunca era falada. Nunca. Era assim, a gente cresceu porque a gente trabalhou. A gente cresceu porque a gente fez por merecer. E infelizmente, muitas das pessoas que hoje, né, são a classe média alta do Brasil, cresceram, inclusive, nesse cenário, né? No cenário do governo Lula, do primeiro governo Lula, que primeiro e segundo foi onde a gente teve um crescimento muito grande da classe média. E quando eu converso com essas pessoas, eu tento mostrar para elas que se não fosse por tudo que o Lula fez, né, nos primeiros anos de governo, ou no segundo mandato, provavelmente essas famílias não estariam na posição que estão hoje. Tanto é que muitas dessas famílias também começaram a perder dinheiro por conta do governo Bolsonaro. Né? Que hoje são famílias que têm novamente que se preocupar com finanças e tudo mais. O que eu tento fazer quando eu converso com essas pessoas é realmente dar um contexto histórico. Porque eu acredito que essa questão do histórico do governo Lula foi muito apagado para a classe média. Sabe? Porque, claro que assim, eu fico pensando como é que a gente vai comunicar isso com a classe média, sabe? Então, de vez em quando, eu converso da forma mais simples possível, sabe? Tipo, tá, mas se não fosse essa questão aqui do governo Lula, como é que você estaria hoje? E as pessoas começam a realmente pensar no contexto histórico, econômico que a gente teve no início do governo Lula, porque a gente tem que lembrar que no governo FHC, que eu era literalmente uma criança, a gente ainda tinha o Brasil no mapa da fome. A gente tinha ainda muita desigualdade e tudo mais. Então, assim,
às vezes, é muito difícil conversar com a classe média por conta da questão histórica. Eu acho que a questão histórica é muito apagada quando a gente vai para essa questão econômica da classe média, porque eles acham que tudo caiu do céu, ou que acordaram e foram trabalhar e deu tudo certo, sendo que não é assim. Então, é difícil, não é fácil. Eu vejo que boa parte dos meus seguidores são seguidores da mesma faixa etária, da mesma situação financeira, e que quando eu falo sobre isso, ainda dá muita briga, porque eles não querem reconhecer. Eu acho que é muito difícil para a classe média reconhecer que tudo que eles ganharam ao longo dos anos, talvez tenham realmente sido ali por influência do governo. Né? Eu costumo dizer que tudo é político. Até o fato de a gente poder ter uma empresa ou trabalhar com alguma coisa é político. E também tem muita outra questão, né? Eu tenho muitas amigas, por exemplo, que falam que não gostam dos programas do governo, quando parte da questão da universidade, porque começaram a ver muitas pessoas de outras classes sociais na universidade. Na minha época, que eu fazia jornalismo, eu fiz no UniCeub, é uma faculdade praticamente assim, só de rico em Brasília. E eu lembro que a gente tinha um bolsista na classe, e parece que assim, todo mundo odiava o pecado do menino, que inclusive hoje trabalha com política em Brasília. Então tem muito essa questão do ódio da classe média, quando vê outra pessoa de outra classe social ocupando o mesmo espaço. E no meu contexto em que eu cresci, era me colocado que isso não era uma coisa boa, porque essas pessoas estavam vindo e tirando o lugar que elas não lutaram para ter. Olha como é absurdo, eu escutei muito isso já. E hoje em dia eu fico pensando que é realmente uma questão que a classe média alta, ou até mesmo os ricos, eles não querem ver a igualdade. E isso é uma coisa muito complicada. E é uma coisa muito social. Muito social, sinceramente, eu acho que são anos para mudar isso, a mentalidade das pessoas, porque ninguém é um perigo para ninguém. Eu acho que quanto mais pessoas estudarem, melhor é para o próprio país, né? Então, existe muito problema de comunicação com a classe média. Eu tenho vários amigos que vivem brigando comigo, porque são pessoas que têm um pensamento um pouquinho mais fascista sobre as coisas, não conseguem ver realmente como funciona. Então, não é fácil, mas estamos aqui para conversar. Eu acho que a conversa é sempre a melhor saída, principalmente a conversa com uma questão histórica, social e econômica, né? Eu acho que, por mais que a classe média não goste muito de ler, a gente sabe disso, eles gostam de compartilhar notícias no WhatsApp. Estamos aí para tentar. Espero estar ajudando de alguma forma, mesmo que não estando no Brasil. Falando em notícias de WhatsApp, o que aconteceu na eleição de 2018, né, aquele esgoto de fake news pelas redes sociais, WhatsApp, etc. Você agora, como uma pessoa mais ligada ao campo da esquerda, como que você está avaliando a comunicação da esquerda nas redes sociais? E se você teria alguma dica, já que você participou, você sabe exatamente qual é o modus operandi ali da direita, sabe quem eles querem atacar e como atacar, e você também é atacada por isso, né, por fake news? Como que o campo da esquerda pode se preparar para a eleição do ano que vem? Nossa, olha, eu acho que a eleição do ano que vem vai ser pesada. Eu já falei para todo mundo que eu vou voltar ano que vem, só para ajudar na eleição. Não vou me candidatar a nada, não sei o que, mas vou voltar realmente para ajudar. E essa questão da fake news, eu acho que vai vir com tudo. Já começou, né, gente? Eu acho que, na verdade, a gente nem pode dizer que parou, né? Desde 2018. Mas eu acho que o ano que vem, eu acho que eles vão vir bem mais violentos. A gente está vendo ataques, por exemplo, ataques à Márcia Tiburi, absurdos de ataques violentos. Eu acho que vai ficar mais violento ainda, mas eu acho que a gente já está chegando no ponto em que muita gente está percebendo que tem algo de errado. E eu acho que isso é muito importante. Né? A minha avó, por exemplo, ela tem um WhatsApp. Ela é evangélica de uma igreja que, né, vota em peso no Bolsonaro. E ela mesma já começou a questionar, sabe? Quando alguma pessoa da igreja fala para ela assim, não toma vacina e não sei o que e tal, a gente conversa, ela fala, acho que não é bem assim. Também vai ser a vida inteira, sabe? Eu acho que as pessoas estão começando a ver, principalmente essas pessoas com um pouco mais de idade, né? Que são as pessoas que mais têm problemas com fake news, né? Eu acho que elas já estão começando a ver que tem algo de errado. Eu acho que isso já é um caminho. E eu acredito que a comunicação nas redes sociais, como por exemplo, o Felipe Neto faz isso muito bem, ele tá sempre ali desmentindo, tá sempre falando, por mais que ele vai ser atacado e tudo mais,
E assim, são ataques absurdos. Esses dias ligaram o Felipe Neto à pedofilia, coisa absurda, coisa muito absurda. Mas é aquela, né? Eu acho que, independente de todos esses ataques, o fato da gente estar sempre nas redes sociais falando, olha, gente, não é desse jeito, porque se fosse desse jeito, vocês acham mesmo que não teria dado algo, que não teria acontecido algo? E as pessoas estão começando a questionar. Então, assim, eu posso estar extremamente errada, né? Ano que vem vamos ver. Mas eu acho que a gente vai ter muita fake news mais agressivas, mas eu também acho que vai ter, assim, aquela questão do empoderamento, do questionamento das pessoas. E eu não aposto que o Bolsonaro vá conseguir vencer mais uma vez, principalmente por toda essa questão, né, sanitária que o Brasil está passando agora por conta da pandemia. Eu acho que a pandemia veio aí, enfraqueceu muito o governo Bolsonaro, porque os principais que estão morrendo, né, as principais pessoas são pobres. Pessoas que compartilhavam fake news a todo momento no WhatsApp. Então, acredito que realmente a comunicação, a paciência, tem que ter muita paciência. Às vezes me falta paciência. Antigamente eu era mais de brigar, hoje em dia eu falo, quer saber? Tá bom. Então, acho que é isso, é comunicação e paciência. Patrícia, você comentou agora, né, sobre a questão da pandemia, que, sem dúvida alguma, é um ponto central. Há um ano a gente faz esse programa, eu acho que todos os programas a gente fala sobre pandemia, porque não tem como, não é algo que, né, eu acho que tudo isso é uma coisa que a gente já falou muito aqui, trouxe perdas irreparáveis, né, porque são vidas. E nas suas redes sociais, você compartilha bastante coisa, assim, sobre a pandemia, você fala sempre, você é jornalista e tudo mais. E esses dias você tweetou, e eu acho que é um sentimento que a gente compartilha, porque você falou assim, é exaustivo olhar para o noticiário brasileiro, é exaustivo olhar para a política, é exaustivo ser brasileiro. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre tudo isso e sobre essa questão da pandemia, o que você acha que... Você acha que nós vamos nos recuperar de tudo isso? Não. E... Eu acho que eu falasse um pouco mais, ampliasse um pouco mais essa sua fala sobre como a pandemia também veio para enfraquecer o Bolsonaro, o bolsonarismo, né? é muito difícil, assim, é como você descreveu, eu me sinto exausta. Eu perdi o meu pai para o coronavírus ano passado, e quando eu perdi o meu pai, no mesmo dia, eu tendo que lidar, eu não pude voltar para o Brasil, a fronteira estava fechada, eu tive que lidar com fake news das pessoas inventando sobre a morte do meu pai. E isso foi muito pesado. Eu acho que de tudo que eu já vivi na minha vida, eu acho que isso foi o mais pesado, porque eu acho que tudo tem limite, né? Eu acho que tudo na vida tem limite. E eu fico vendo o quanto as pessoas se tornaram, assim, irrelevantes sobre a vida alheia. Parece que a vida do próximo não é mais importante. E essa questão da pandemia, quando começou ano passado, todo mundo avisando que o negócio não ia dar certo, que estava realmente um caos, o Bolsonaro escolheu levar na brincadeira, escolheu não levar a sério. E ao mesmo tempo a gente tem o Trump aqui fazendo a mesma coisa, para pior, né? Literalmente dizendo que era só uma gripe, que não precisava usar máscara e tudo mais. E as pessoas, eu lembro que as pessoas diziam que isso ia durar uns 3 meses. Eu lembro das pessoas dizendo isso. E depois de um ano de pandemia, eu acho que ficou uma lição. Eu vi muitas pessoas que eu conheço, pessoas próximas, que votam no Bolsonaro, perdendo familiares. E vendo que a política, ela influencia na vida das pessoas diretamente. É por isso que eu costumo sempre dizer que tudo é político. E essas mesmas pessoas que antes defendiam o Bolsonaro e votavam e falavam que era só uma gripezinha e tal, tiveram que perder pessoas da própria família para começar a ter coragem de dizer que erraram em votar no Bolsonaro. Eu acho engraçado que algumas dessas pessoas têm um discurso de eu não sabia, eu fui enganado. Esse é um discurso que eu não aceito, porque é uma coisa que o Bolsonaro nunca fez, foi enganar as pessoas.
O Bolsonaro sempre deixou muito claro quem ele é. Desde quando eu conheço o Bolsonaro, muito antes dele ser presidente, desde quando ele era deputado, o Bolsonaro sempre deixou muito claro quem ele é. Ele nunca mentiu sobre isso. Se é uma coisa que eu posso dizer que ele nunca mentiu, foi sobre isso, porque pelo resto ele mentiu sobre tudo. Mas isso, ele sempre deixou claro a péssima pessoa que ele é. E a pandemia, no caso do Brasil, eu acredito que, assim, veio para enfraquecer o Bolsonaro, porque quando a gente perde alguém da própria família, eu acho que dá uma mexida direta, né, no que é seu, no que te dói. Porque eu acho que as pessoas não veem que a política ela pode ser tão diretamente ligada à sua vida. Então, por isso que eu costumo dizer, assim, eu trabalho com política aqui nos Estados Unidos e eu penso, e pelo que eu vejo, dos grandes fatores do Trump não ter sido eleito foi a questão da pandemia. O Trump brincou com a vida das pessoas, brincou com a vida das pessoas que votaram nele. Tanto é que ele estava aglomerando pessoas durante o sistema eleitoral aqui, estava fazendo eventos e tudo mais, e diversas pessoas morreram porque foram e se aglomeraram em um evento pró-Trump e morreram. E eu acredito que o Bolsonaro vai ter o mesmo efeito. Vai ter o mesmo efeito. Por mais que a gente tenha aí muita gente ainda acreditando, eu acho que ele vai sofrer o mesmo efeito da pandemia nas eleições. Patrícia, você está comentando aí que acredita que o Bolsonaro perdeu forças e 2022 talvez não role, mas um tempo atrás você comentou que quando te perguntaram os problemas da esquerda brasileira, você comentou que a esquerda ainda tem problematização desnecessária, desorganização, falta de união e falta de estratégia. Você ainda pensa desse jeito? Ai, gente, claro. E com esses problemas, a esquerda vai se organizar no próximo ano para conseguir eleger alguém. Ai, gente, eu queria tanto acreditar que a esquerda vai se organizar. Juro, assim, seria meu sonho de criança. Mas eu não consigo acreditar, porque, assim, é muita coisa desnecessária, é muita briga desnecessária, é muita briga por protagonismo, né? Uma das brigas que eu mais gosto, assim, de falar sobre, né, dessas tretas de política, é, por exemplo, Ciro e Lula, né? É uma coisa muito, muito interessante, né? A gente vê dois homens, né, com experiência política, em vez de sentarem na mesa e deixarem todo estresse de lado e realmente trabalharem juntos, pararem com essa briga, isso aqui não, né? Sempre tem um lado ali brigando mais um com o outro e falando. Então, assim, eu realmente não acredito que a esquerda vá se organizar. Não consigo acreditar. Eu fico triste com isso, porque, assim, parece até uma coisa infantil, né? Mas eu acredito que, assim, vamos supor que a esquerda fosse se organizar, né, gente? Vamos supor que tá tudo certo. Eu acho que a gente não teria a menor dúvida que a gente conseguiria derrotar o Bolsonaro. Né? Essa é uma das grandes dúvidas que eu tenho. Eu fico sempre me questionando, a gente não sabe ainda como é que vai ser o cenário político no próximo ano, mas uma coisa que eu tenho certeza é que vai ter muita briga dentro da esquerda, a gente chegar lá, e provavelmente quando a gente tiver um candidato de um partido, por exemplo, a gente tem um candidato do PT, a gente vai ter 10 outros candidatos de outros partidos que também são de esquerda, brigando um com o outro, dizendo que o outro é menos de esquerda do que o outro, e essa briga. Isso é uma coisa que, sinceramente, quem perde no final do dia são os próprios brasileiros. Posso então, fazer assim, uma parte aí? Posso fazer uma parte? Você acha que uma união de esquerda teria que ser já no primeiro turno? Então, a gente tem que falar da cláusula de barreira. Se um partido não coloca um candidato para a presidência, por exemplo, ele não consegue puxar deputados, prefeitos, ou governadores, ou senadores e tudo mais, e ele some. Ele some pela cláusula de barreira. Então, assim, você acha possível uma união em primeiro turno, sabendo que vários partidos perderiam ao seu lugar e a sua vez por conta da cláusula de barreira? Acho. Antigamente, eu poderia vir aqui dizer que não. Mas, hoje em dia, com o contexto que eu tenho, principalmente com o meu contexto de trabalho, eu começo a questionar muito essa divisão partidária que a gente tem no Brasil, esse tanto de partido. Eu entendo que cada pessoa tem que ser representada, eu acho isso extremamente sério, mas hoje em dia eu me questiono se
não teria outras formas de fazer essa representação com menos partidos, né? E a gente tem que lembrar que partido tem um alto preço, e geralmente quem paga esse preço no final do dia é as pessoas que pagam o imposto. É a pessoa que está trabalhando, pagando minimamente o imposto, que vai ter uma hora direcionado para as causas eleitorais. Então, assim, nesse ponto, hoje a minha visão, posso mudar, mas a minha visão é que sim. Eu acho que seria interessante, inclusive, a gente ter menos partidos. Eu acho que sim. Pode ser, por exemplo, que a gente tenha, suponhamos, né? Vou dar o exemplo daqui. Existem 2 partidos grandes, né? A gente tem os republicanos e os democratas. E dentro desses partidos, internamente, existem diversas divisões, né? Por exemplo, tem o DSA, que é o pessoal mais socialista dentro do Democratas. Aí nos republicanos tem o pessoal que é mais para Trump, mas inclusive existe os republicanos por Hillary Clinton, que é uma coisa extremamente interessante. Então, o que eu vejo no final do dia? Eles conseguem se representar dentro desse sistema de 2 grandes partidos. Claro que tem outros menores, mas eles nem entram na conta, né? Eles nem chegam a ganhar uma eleição. Eles conseguem se representar os seus núcleos e no final do dia eles também conseguem ter a questão do poder. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala de política, a gente está falando o quê? Mudar o mundo, mudar o Brasil, melhorar, mas a gente também está falando de poder. Então, eu acredito que, por exemplo, vários pequenos partidos a gente poderia juntar e realmente fazer algo mais efetivo. Porque, na minha visão, né, pelo que eu já trabalhei na Câmara e já presenciei, essas divisões causam muitos problemas que, no final do dia, só são problemas e nunca chegam numa solução. Então, assim, eu sei que pode ter várias pessoas que discordam e tudo mais, mas eu acredito que seria melhor num âmbito maior, quando a gente fala de uma coisa mais ampla. Eu acredito que seria realmente mais interessante. Mas não sei, eu acho que vale realmente um estudo aí de causa, mas minha opinião é que sim. Bom, ontem a gente subiu no GGN um artigo do Renato Giannini falando que ele acha que ano que vem, 2022, segundo turno vai ser entre o Ciro e o Lula. Não tem cenário melhor do que esse, não precisar ver Bolsonaro, nenhum candidato de direita. Então, vamos ver, né? Gente, seria um sonho, né? Eu já acredito. O que está salvando a gente é prognóstico. Cada prognóstico dá um ânimo. Ai, a gente já pensou... Gente, imagina, a coisa mais difícil do dia seria escolher entre Lula e Ciro, gente. Seria muito bom, viu? Que sonho. Seria a briga também. Bom, nossa, gente. Com certeza. Gente, chegamos aqui ao fim da nossa jornada. Patrícia, gostaria de agradecer seu tempo, a sua boa vontade em conversar conosco. As meninas, alguém tem alguma coisa a dizer? Aproveita que temos um tempinho. Só agradecer, Patrícia, muito obrigada. Agradecer muito. Obrigada, gente. Adorei. Boa sorte aí, quando voltar, que a luta seja boa. Espero, vou voltar em breve. Muito obrigada, gente. Então, tchau, gente. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.